Você que chega cansada do trabalho, pega o ônibus, vai para casa, prepara o jantar, lava a louça, bota a roupa para lavar, ou então você que chega tarde da faculdade, fica pensando assim: poxa, eu queria ler mais, mas como isso é possível se a minha rotina já me atropela? Para responder a essa pergunta, ou melhor dizendo, para te dar algumas dicas sobre isso, eu sou a Catarina, esse aqui é o Para Ler Melhor. E eu estava pensando um pouco sobre isso, né? Como é que alguém pode ler mais se ela já tem uma rotina tão agitada? E aí eu separei algumas dicas que talvez façam sentido para você. A primeira das dicas é: entenda o momento que você está vivendo. Por quê? Eu lembro que quando eu fazia faculdade, eu chegava em casa perto de meia-noite e no outro dia eu trabalhava o dia inteiro e depois ia para a faculdade. E essa era a minha rotina de segunda a sexta. E aos finais de semana eu estudava para a faculdade também. Então, assim, a minha vida era muito corrida e eu tinha uma carga de leitura muito alta por conta da faculdade. Então, eu simplesmente não concebia a ideia de ler por prazer naquele momento. Talvez você esteja passando por isso também, de ter uma rotina que é tão atribulada que a leitura simplesmente não se encaixa nela. E eu estou dizendo isso não é para te desmotivar, estou dizendo isso para que você entenda que a vida acontece e que nem tudo depende só da sua boa vontade. Então, assim, às vezes, para a sua rotina não faz sentido você parar e ler um livro por 30 minutos, uma hora, mas você consegue encaixar um audiobook enquanto você está indo para a faculdade ou voltando do trabalho. Você consegue encaixar alguns textos mais curtos e mais simples que não vão te exigir muita complexidade e muita dedicação. Então, isso é possível de fazer nesse momento. Então, talvez seja uma alternativa viável para você se você está com uma rotina num momento tão complicado. E lembre, é só um momento passageiro, tá? Só nesse momento que você está com a rotina mais atribulada. Quando as coisas estiverem um pouco mais tranquilas, você consegue incorporar a leitura com muita tranquilidade. Uma outra dica que eu posso te dar é: escolha livros por temas ou assuntos que você gosta. Por exemplo, se você se interessa por história, escolha algum período da história para você pesquisar livros sobre. Por exemplo, dois grandes períodos que tem muito conteúdo sobre são o Império Romano e a Segunda Guerra Mundial. Então, assim, eu já posso te dar uma dica aqui sobre isso. Ano passado, eu li um livro muito legal chamado O Clube do Livro do Bunker. E, apesar dele ser ambientado na Segunda Guerra Mundial, o foco da história é sobre como pessoas comuns, que ficaram nas suas casas, passaram por esse período na guerra. Então, os laços que elas construíram, as estratégias que elas criaram para viver, para sobreviver, na verdade, no meio daquele caos. Então, assim, é um livro muito bonito, é um livro muito sensível e que eu recomendo fortemente. Se você gosta mais de quadrinhos, eu recomendo que você procure quadrinhos que sejam um volume único. Por exemplo, aqui, eu tenho uma sugestão de que une, né, Segunda Guerra Mundial com quadrinhos, que é esse daqui, maravilhoso, Mous. Ele é um livro muito comovente sobre o Holocausto. E é um livro que ele é muito bonito e, como vocês estão vendo, curto e é volume único. Então, assim, você consegue ler em um dia. Se você não gosta muito de história, se você prefere outros assuntos, tipo religião, eu também tenho essa HQ aqui do Carlos Ruas para te recomendar. E essa HQ, De Onde Viemos, ela faz um retrato bem caricato, na verdade não caricato, mas bem divertido sobre várias religiões, assim. Então é bem legal porque você pode ir aprendendo um pouco sobre outras religiões também, né? Bem interessante, recomendo muito. Se você não gosta de ficção, você pode seguir por outro caminho. Por exemplo, eu gosto mais de filosofia. Aí eu recomendo que você leia alguma coisa da escola estoica. Por exemplo, o livro sobre a brevidade da vida do Sêneca. Tipo de livro que você consegue ler e já extrair algum ensinamento e alguma coisa para você colocar em prática. Se você gosta de uns livros que sim, que tem essa pegada filosófica, mas ainda assim tem um pouco de ficção no meio, recomendo O Estrangeiro, do Albert Camus. Agora esse livro aqui é pesadíssimo, tá? Então assim, se prepare para ganhar uma crise existencial se você for ler esse livro. Mas às vezes, né, você tá querendo um negócio desse, né? Mas se você não tá em nenhuma dessas vibes, você só quer um livro simples, curto, direto e que vai te arrancar risadas, eu recomendo esse daqui.
A Mulher que Escreveu a Bíblia, do Moacir Scliar. Ele é muito divertido. Ele conta a história de uma mulher que aprendeu a ler e escrever numa época em que isso era proibido para mulheres. E ela começa a escrever a Bíblia, só que do ponto de vista dela. Então é um livro bem divertido, assim, vale muito a pena. Mas, se você ainda não quer entrar muito na literatura de primeira, comece a pensar quais tipos de filmes ou séries que você gosta de assistir. Porque, por exemplo, ano passado eu fui no cinema assistir Pobres Criaturas. E é um filme muito legal, muito divertido. E ele tem muitas referências a Frankenstein, a Um Médico e um Monstro. E eu não tinha lido nenhum dos dois. Então eu gostei tanto do filme que isso me fez ter interesse em buscar essas referências. Então eu fui ler Frankenstein e eu me surpreendi muito com a história. Assim, foi um dos meus livros favoritos do ano passado. Então, de repente, se você gosta mais de filmes e séries, dê uma pesquisada um pouco mais sobre quais são os filmes e séries que você gosta, porque geralmente existe alguma referência em algum livro. Se não for uma referência próxima, do tipo que o livro inspirou a obra ou que foi baseado na obra, às vezes é uma referência um pouco mais distante, mas que ainda assim vale a pena. Uma outra dica que é muito importante e que inclusive eu faço isso é entender que nem todo livro vai funcionar para você. Como assim? Eu vejo muito conteúdo aqui nessa plataforma e em outras, muito conteúdo sobre livros, recomendações, listas, acompanho lançamentos, esse tipo de coisa. E eu sei que não é porque o meu amigo ou porque o booktuber que eu gosto curtiu muito o livro que ele necessariamente vai funcionar para mim. E tá tudo bem. Não quer dizer que, nossa, o livro é péssimo ou que o fulano ou a fulana mentiu para mim. Não é isso. Só quer dizer que aquele livro, naquele momento, não funcionou para mim. Às vezes, se você pegar esse mesmo livro e você ler em outro momento, ele vai ter um outro impacto sobre você. Então, assim, tudo bem não gostar de um livro, tá? A vida que segue. Você só não gostou daquele livro em específico. Procure outro e seja feliz. Uma outra dica, que talvez seja a dica que mais vá fazer diferença na sua vida, é participar de um clube de leitura. A leitura é uma atividade que nós costumamos fazer de forma solitária, mas o clube de leitura proporciona que essa atividade seja coletiva. Então, assim, é muito legal compartilhar o seu entendimento sobre o livro e também ouvir os pontos de vista dos outros. Porque, às vezes, o outro percebe algo que você não viu. E aí aquilo acaba te tocando muito. Por exemplo, é muito comum em Clube do Livro que as 10 pessoas, 15 pessoas que estão ali tenham lido o mesmo livro, e umas amaram, outras detestaram, e outras simplesmente não deram a mínima. É muito comum, porque cada um é cada um. E o mais legal é ter essa troca, sabe? É saber que, poxa, como é que pode, né? Todos leram o mesmo livro, mas tiveram perspectivas muito diferentes sobre ele. Outra coisa muito legal do Clube do Livro é que ele te dá a oportunidade de você ler livros que você não escolheria imediatamente ou por vontade própria. Então, assim, você sai da sua zona de conforto coletivamente. Então, assim, é muito, muito legal. Eu gosto tanto de Clube do Livro que atualmente eu estou participando de 3. 2 são presenciais e um é remoto. Então, se você souber de um Clube do Livro, já coloca aqui nos comentários que eu vou adorar saber suas dicas. E eu acho que o Clube do Livro, além de incentivar a leitura, também funciona muito bem como um terceiro lugar, que é um espaço para você socializar, para você fortalecer amizades e conhecer gente nova. Então, assim, às vezes eu sei que é meio difícil pensar em um terceiro lugar, assim, de cara, além da casa e do trabalho, mas o Clube do Livro, eu acho que ele funciona muito bem também para esse papel. Então, às vezes, você, assim, pode até nem estar tão afim de necessariamente começar a ler mesmo, mas, pô, é legal, às vezes, conhecer gente nova, fazer alguma coisa fora de casa, sabe? Então, acho que o Clube do Livro, ele cumpre bem essa proposta também. Procure qualidade e não quantidade. Nesse momento aqui que você quer ler mais e você muitas vezes não sabe qual é o seu gosto literário propriamente dito, esse deve ser o seu objetivo. Você deve focar nos livros que tenham mais a ver com você. E esse processo é de autoconhecimento. Então, assim, é tentativa e erro. E aqui não tem certo ou errado, tá? Vá com o coração aberto para experimentar
peça recomendações. Se você passar na livraria, peça recomendações. Consuma esse tipo de conteúdo em várias redes. Anote os livros que você tem interesse. Então, isso vai te ajudar a mapear mais ou menos que tipo de livro você gosta. E com o tempo, você vai perceber que tipo de livros você gosta e principalmente os que você não gosta. E aí é aquilo, né? Os que você gosta, você lê muito, você faz as suas listas, etc, etc. E os que você não gosta, você passa longe e tá tudo bem, tá? Uma outra dica que, na verdade, é uma dica que pode ser que ela não funcione para todo mundo, é a questão de definir um tempo ou uma quantidade de páginas por dia para leitura, né? Então, por exemplo, teve uma época da minha vida que eu fiz isso, de definir 10 minutos por dia para ler. E aí, o que é que eu fazia? Eu ligava o timer do celular, eu deixava o celular em outro lugar, e aí eu pegava o livro, começava a ler. Quando acabava o tempo, aí eu pegava o celular de volta. Isso funcionou comigo por um tempo, até eu conseguir criar essa constância e conseguir me concentrar mais rápido com o livro. Com o livro na minha mão ou até com um Kindle, né? Então, assim, isso também funciona muito bem e pode ser que funcione para você. Só que cuidado com isso, porque o importante aqui é que você descubra o que é que você gosta de ler, tá? E você não pode focar, hoje eu li 10 minutos, então amanhã eu vou ler 15, aí depois de amanhã eu vou ler 20, e na próxima semana eu vou ler 1 hora. Não faça isso, porque isso é uma pegadinha. Isso pode, ao longo do tempo, mais te desestimular do que te incentivar. A questão de quantidade de páginas, eu também acho importante no começo, só para você criar o hábito. Com o tempo não será mais necessário, porque você já vai conseguir fazer isso automático. Mas, mais uma vez, preste atenção para não tornar a leitura mais uma meta de produtividade ou mais um indicador de performance, sabe? Então, assim, tenha muito cuidado com isso. Lembre que a leitura aqui ela está sendo tratada como um hobby. E se é um hobby, é para ser legal, é para ser divertido, é para ser descontraído e é para ser sem cobranças. Beleza? E uma outra dica que talvez seja a dica mais importante de todas é evite distrações. Então, nada de ler com o celular do lado. Pare com isso. Eu sei que às vezes a gente vê uma frase muito legal no livro e a gente quer compartilhar com outras pessoas, mas marca aquela frase e deixa para tirar foto depois. Porque se você fica naquele negócio de, eu tô lendo o livro, opa, vou pegar o celular, bater a foto, postar na rede social e depois voltar, você já quebrou a sua concentração. E às vezes, para voltar a ela, demora um pouco. Então, assim, faça esse desafio consigo mesmo. Deixa o celular longe, deixa o celular em outro cômodo e seja feliz. Se concentre na leitura que você está fazendo. O celular é para outro momento. Gostou desse vídeo? Deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui quais outras dicas você conhece e você pode dar para alguém que está querendo ler mais. Tchau!